Amém. A paz, Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus, né? É muito bom e eu fico muito feliz de poder estar na casa do Senhor, né? E poder cultuar, louvar, adorar o santo nome do Senhor, né? Isso é maravilhoso. Quando eu entrei aqui, né? E o louvor iniciou, Milene leu, né? Uma passagem bíblica e que fala um pouco sobre essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que Deus quer falar algo aqui conosco essa noite, eu não tenho dúvida, né, que essa palavra que ela trouxe tem tudo a ver aqui com o nosso assunto que Deus colocou no meu coração nessa noite. Então, para a gente iniciar, irmãos, eu quero falar hoje sobre relacionamento, né, e sobre frutificação, tá? Esse é o tema dessa palavra hoje. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus 7, no versículo 20, amém? Mateus 7, 20. Vamos usar esse texto bíblico como base aqui dessa palavra. Mateus 7, o versículo 20, amém? Se você achou, se coloque de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, irmãos: assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, Deus amado, Pai soberano, é muito bom, gratificante para nós podermos estarmos aqui, Deus, para adorar, cultuar o Teu santo nome, porque só o Senhor, Pai, é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Nós convidamos nesse momento o Espírito Santo do Senhor para falar conosco, para conduzir essa palavra, para que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo do Senhor que venha falar aos nossos corações. Crendo nisso, Pai, na certeza que o Senhor está presente aqui, eu entrego, Deus, esse culto em Tuas mãos, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Jesus estava falando aqui sobre os falsos profetas, que eles aparentavam ali estar como as ovelhas, né? Porém, eles eram lobos, eles estavam disfarçados, né? Eu quero dizer aqui para você que essa palavra, eu coloquei aqui algumas informações que eu achei muito importantes, que o cristão não deve viver de aparências, assim como aqueles falsos profetas ali, estavam aparentando ser uma coisa e eram outra. O cristão, ele precisa viver verdadeiramente a palavra do Senhor, ele precisa estar baseado na palavra do Senhor, né? E a fé do cristão é provada quando chega um determinado momento que, se ele não estiver vivendo a palavra do Senhor, as suas condutas, os seus atos vão mostrar isso. E se ele estiver vivendo também a palavra do Senhor, os seus atos, os seus frutos também vão mostrar isso. E aqui fala, pelos seus frutos os reconhecerão. E eu queria falar isso para vocês. Os nossos frutos mostram quem nós somos. As nossas atitudes mostram quem nós somos. O nosso comportamento mostra quem nós somos. Da mesma forma que Cristo estava falando assim, pelos frutos deles vocês os reconhecerão, da mesma forma isso serve para nós hoje. Hoje, o nosso comportamento, a nossa atitude, as nossas obras mostram quem somos. Amém? E, irmãos, baseado nisso, eu quero tratar hoje com vocês um pouco, entrando nesse assunto, sobre relacionamento. Amém? Na sua opinião, qual que é o maior desafio do cristão hoje? Na sua opinião, qual que é o maior desafio do cristão? Pensa um pouco aí comigo. Será que o maior desafio do cristão é dar frutos? Você acha que esse é o maior desafio do cristão? Dar frutos? Eu vou deixar você pensar um pouco, né? E eu quero introduzir essa palavra aqui, com esse pensamento, com esse
essa motivação para a gente pensar hoje. Qual que é o principal desafio do crente? Amém? Irmãos, eu quero falar um pouco com vocês sobre o relacionamento, tá? Eu vou conduzir essa palavra da seguinte maneira, eu vou abordar aqui 3 pontos principais. Vou falar com vocês, sobre que Deus quer mostrar que Ele quer se relacionar conosco, o relacionamento do crente com Deus e as consequências desse relacionamento, tá? Então, o primeiro ponto, Deus quer se relacionar conosco e Ele mostra isso. Ele mostra isso desde Gênesis a Apocalipse. Deus quer se relacionar conosco. Isso é fundamental, é de extrema importância que todos nós entendamos isso. Deus quer se relacionar conosco. Porque nós somos obras, nós somos criaturas feitas para glorificar e adorar a Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, por exemplo, em Gênesis 3:8, Deus vinha visitar Adão e Eva no Jardim do Éden. Deus mostra que Ele quer se relacionar. Ele visitava Adão e Eva, falava com eles, Adão e Eva ouvia a voz de Deus. Na criação, Cristo estava presente. A palavra de Deus fala que tudo que foi criado foi por intermédio dele. Todas as coisas que se fez através dele. Tudo que foi feito foi por intermédio dele. A palavra de Deus mostra que Cristo, Ele está presente no relacionamento. Ou seja, desde a criação do mundo, quando Adão e Eva foi criado, Cristo já estava presente. Com o passar do tempo, a gente pegar ali no Novo Testamento, também no Antigo Testamento, mostra algumas passagens, mas principalmente no Novo Testamento, vai mostrar, por exemplo, a história de José, e Maria, mãe de Jesus, onde José queria desposar, ele queria, na verdade, dispensar Maria, porque ela estava grávida, ele não sabia qual era a origem, então ele decide, de certa forma, se afastar. Mas um anjo do Senhor aparece a José, falando: não temas em receber Maria como a tua mulher, porque o que está nela vem do Espírito Santo. Mais uma vez, Deus mostra que a preocupação com esses mínimos detalhes, porque Maria poderia ter Cristo e não interferiria nada se José não fosse seu marido, mas Deus mostra ali a importância da união dos dois estarem juntos, mostra a importância. Deus estava presente ali, se relacionando com o homem no Jardim do Éden. Deus se relacionava com o homem depois da sua criação, continua se relacionando. Em muitas passagens bíblicas, por exemplo, na bodas de Caná da Galileia, o vinho acabou, a gente conhece muito bem a história, Cristo foi convidado, então mostra também que Cristo está presente ali no casamento. Eu estou falando com vocês, irmãos, que Deus quer se relacionar conosco, e uma das formas que Ele mostra isso é através do casamento, é através da união. Mas por que isso? Porque para a gente entender o que é relacionamento, a gente precisa nos relacionar com alguém. E nós precisamos nos relacionar com alguém de uma forma íntima, para a gente entender a forma que Deus quer se relacionar conosco. Certo? A gente pode relacionar com um amigo. Ok, tudo bem. Mas por que Deus, Ele mostra a importância do casamento? Por que Ele vem ressaltar a importância do casamento? Para a gente entender a necessidade que nós temos de nos relacionar com Ele. Certo? Isso é tão verdade que a igreja de Cristo é tido como a noiva. Porque Cristo vai vir buscar a noiva. Ou seja, a todo momento a palavra de Deus mostra a importância do relacionamento.
todo momento. Tanto a necessidade de relacionarmos na vertical, ou seja, pessoas, homens, mulheres, amigos, e na horizontal, que é nós com o Senhor. Então a cruz fala sobre isso, né? O relacionamento na horizontal e o relacionamento na vertical. Desculpa, falei ao contrário. Mas você entendeu muito bem. Deus fala sobre o relacionamento. Para a gente poder dar frutos, nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos estar ligados, conectados a Cristo. O relacionamento com Deus, irmão, se você tiver com a sua Bíblia, quiser me acompanhar, eu vou ler aqui Salmo no capítulo 1, versículo 2, Salmo 1, versículo 1 ao versículo 3. Salmo 1, do 1 ao 3, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, hoje, nós podemos entender da seguinte forma: principalmente através da palavra, através da obediência, através de escutar a voz de Deus, através da palavra. Então, quando a gente decide, uma decisão que a gente toma de querer se conectar com Deus, automaticamente a gente está falando de que nosso prazer tem que estar nas coisas de Deus, tem que estar na palavra, nosso prazer tem que estar em meditar a palavra, que é isso que o salmista fazia. Irmãos, tudo que a gente faz na vida tem consequência. Se o seu relacionamento conjugal, você trata dele, cultiva ele, né? Se você rega, se você aduba ele, ele vai gerar bons frutos. Ele vai gerar bons frutos. Da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. Se nós temos tempo, que a gente separa um tempo da nossa vida, não eu estou falando daquele tempo ruim, aquele tempo que eu falo tempo lixo, né? É o momento que sobra, você entrega para Deus. Que compromisso que Deus tem com você? Se o momento que sobra no seu dia você entrega para Deus, que compromisso que Deus tem com você? Se você não tem compromisso com Ele. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande, né, que mesmo assim Ele permanece fiel a nós. Mesmo que nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Isso é maravilhoso. Mas, irmãos, tudo tem uma consequência. Se o nosso relacionamento, a gente cultiva boas amizades, isso tem consequências. Se a gente no nosso matrimônio, a gente cultiva e faz aquilo que é segundo a vontade de Deus para o nosso casamento, tem consequências positivas. E aqui o salmista diz que antes o prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eu entendo que o quê? Eu entendo que para relacionar com Deus nós precisamos meditar na palavra. Esse é um entendimento que, claro, na palavra de Deus, isso fica óbvio quando a gente lê. Em João 15, se também você quiser acompanhar João 15, João 15, versículo 5 ao versículo 7, diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Eu vou pedir para o evangelista Igor colocar uma imagem também que eu pedi para ele trazer para a gente. Colocar uma imagem para a gente acompanhar. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, relacionamento. Quem permanece em mim e eu nele. Cristo está falando assim, quem permanecer em mim, isso é uma condição, né?
quem permanece em mim, desculpa, condição não, você é uma atitude, permanecer em Cristo, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, sem Cristo nós não podemos fazer nada. Pode deixar essa imagem aqui projetada, nós vamos terminar de ler o versículo 6 e o versículo 7 de João 15, diz assim: se alguém não permanece em mim, será lançado fora, semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiseres, e vos será feito. E aqui tem a condição que eu disse: se permanecerdes em mim, mais uma vez, Cristo reafirmando a necessidade de permanecermos conectados a Ele. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, mais uma vez aqui a necessidade de ter a palavra do Senhor em nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente. Praticar, meditar, guardar a palavra. Irmãos, não tem como ter uma vida cristã sem meditar e sem guardar essa palavra de Deus em nosso coração. Porque Cristo estava falando dos falsos profetas, era exatamente isso. É muito fácil parecer crente. É muito fácil parecer crente. É muito fácil você vir na igreja e escutar. É muito fácil você estar, fazer uma doação, participar de campanhas. Isso é muito fácil. Agora, a longo prazo, se a gente não tiver com essa solidez, se a gente não tiver enraizado, se as nossas raízes não crescerem, isso se torna insustentável. Então, percebe essa imagem aqui comigo. A copa da árvore é grande. Geralmente, as raízes, ela é do tamanho da copa. Raramente, as raízes de uma árvore é menor do que a copa da árvore. Então, quando você olha a árvore e vê a formosura da árvore, principalmente na época da frutificação, você vai perceber que o quê? Que a árvore está bonita e está dando frutos. Só que por baixo dela, ela está com raízes fortes e firmes, para que possa alimentar essa árvore. Irmãos, esse alimento vem da palavra. Na vida do crente, esse alimento vem da palavra. Os princípios bíblicos são as raízes. Se a gente não tiver enraizado com os princípios bíblicos na nossa vida, a nossa vida espiritual ela está fadada ao fracasso. Se a gente não tiver enraizado nas coisas de Deus, se a gente não viver isso de fato, a nossa vida cristã, ela é praticamente, a gente vai viver de aparência. Mas quando a gente cria raízes, a árvore cresce. Perceba uma coisa, a palavra de Deus diz aqui em João 15, ainda em João 15, no versículo 5, ele fala: eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Eu sou a videira, ou seja, nós precisamos estar conectados a Cristo. Essa é a condição, irmãos. E o maior desafio do crente, eu posso dizer para você que não é dar fruto. Não é dar fruto. É permanecer conectado à videira. É permanecer conectado ao tronco, é permanecer conectado à árvore. Nós somos simplesmente os galhos, os ramos. Nós somos os ramos. A árvore frutífera, ela é maravilhosa. Quando você chega numa árvore frutífera que está na época de dar fruta, é maravilhosa. Esse fruto, ele vai crescer, ficar bonito. Mas o fruto, ele precisa estar com as raízes firmes, a árvore forte, para que através daquele ramo, o fruto possa sair. Mas o fruto,
Na verdade, irmãos, o fruto, ele precisa estar primeiro consolidado, solidificado, ele precisa estar grudado, unido à videira, ou seja, à árvore. Cristo está falando que Ele é a árvore, Ele é a videira. De nada serve um galho isolado, por quê? Porque ele vai secar e ele não vai produzir nada. Mas se nós estivermos conectados a Cristo, nós vamos produzir frutos. Se estivermos conectados a Cristo, nós vamos produzir frutos. Cristo, ele fala de relacionamento. A palavra de Deus vai falar de relacionamento em vários momentos. E essa passagem aqui de Mateus 15, ele vai falar da única forma que o crente tem de dar fruto, é manter conectado. Por quê? Porque por mais que você vai ser o canal que o fruto vai sair, se você não estiver conectado à videira, nada podeis fazer, ou seja, o fruto não vem de nós, nós somos apenas o canal. A videira é Cristo, nós somos apenas os ramos. Irmãos, qual que é a consequência desse relacionamento com Deus? Qual que é a consequência disso? Se você voltar um pouco, a gente leu no Salmo, no capítulo 1, versículo 1 e 2. O versículo 3 diz assim: Ele é como árvore plantada à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja as folhagens não murcha. Irmãos, aquele crente que permanece lendo a palavra, que conecta ao seu Criador, que lê, que medita na palavra, qual que é a consequência disso, dessa vida espiritual? Qual que é a consequência de buscar a fazer isso em nossas vidas, a desenvolver isso em nossas vidas? A consequência disso é essa: dá o seu fruto no tempo certo. Irmãos, não precisa ficar preocupado, espremendo para sair fruto, não. A árvore frutífera, ela não precisa ficar preocupada em dar fruto, é natural dela, faz parte do processo de desenvolvimento dela. Você acha que a árvore vai ficar espremendo para sair fruto? Você já viu uma árvore gemendo para sair um fruto dela, fazendo barulho para sair um fruto dela? Não precisa, isso é consequência de estar conectado, isso é apenas uma consequência. Os ramos, eles vão sair o fruto no tempo certo, porque estão conectados à árvore. Da mesma forma nós não precisamos ficar preocupados em dar frutos. O fruto, ele é consequência da nossa vida espiritual. O fruto, ele é consequência desse relacionamento com Deus. O salmista mostra isso, que o prazer dele está nas leis do Senhor, e nela medita de dia e de noite. A consequência é dar o seu fruto no tempo certo, como uma árvore plantada à corrente das águas. Da mesma forma, irmãos, lá em João 15, quando a gente leu o versículo 5, 6 e 7, o versículo 8 diz que: nisto meu Pai é glorificado, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. A palavra de Deus, ela é bem enfática nisso. Se você dá fruto, você vai ser podado para dar ainda mais fruto, ou seja, ainda tem coisa que você pode melhorar na presença de Deus. O seu relacionamento com Deus pode melhorar. Se você está dando fruto, você vai ser podado, porque você vai dar mais fruto ainda. Agora, se você não dá fruto, passa tempo, a árvore, cada árvore tem a época de dar fruto, né? Tem uma estação, tem um tempo, cada árvore tem a sua. Tem árvores que você planta hoje, você vai viver, vai morrer e não vai ver o fruto dela, porque demora muito tempo. Mas tem uma árvore que já dá fruto. Mas agora, quando a gente está conectado a Cristo, uma coisa é certa:
os frutos são a representação da nossa vida cristã. Se nós não damos frutos, chega uma hora que, mas por que não está dando fruto? Por que esse crente está na igreja tem 20 anos e não está dando fruto? Será que não chegou o tempo? Tudo bem, pode ser que não chegou o tempo, mas a palavra de Deus fala uma coisa com a gente: aquele que não dá fruto é cortado, lançado fora, lançado para queimar, porque não dá fruto. Então, isso é uma certeza que a gente tem. Nós precisamos dar fruto. Só que não precisamos ficar preocupados com isso, porque o nosso desafio da nossa vida cristã é manter-se conectados a Cristo, manter-se conectados à videira. Não precisa preocupar em dar frutos, mas em manter-se conectados. Irmãos, queria concluir essa palavra, que você possa vir meditar nisso, mas eu quero concluir essa palavra. Todo ser humano, ele nasceu para se relacionar com Deus. Todo ser humano, ele tem a capacidade de raciocinar, a capacidade de entender as coisas. Então, a palavra de Deus diz assim, que a gente deve entregar, fazer um culto racional a Ele, porque a gente tem essa capacidade de raciocinar. Não é só coisa espiritual, não. Tanto que a gente tem a capacidade de raciocinar, porque a gente sabe que por que uma árvore frutífera não está dando fruto? O que está acontecendo com ela? Será que tem algo que a gente tem que consertar na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus? Igor falou aqui, já tem 2 pregações dele, que ele está falando da nossa vida espiritual. Isso é coisa séria. Será como que está a nossa vida espiritual? Será como que está o nosso relacionamento com Deus? Será que nós estamos doentes, nós estamos saudáveis diante do Senhor? Para que essa árvore possa vir crescer, esses ramos vir crescer, saudáveis para dar frutos? Ou nós estamos enfermos? A consequência do relacionamento com Deus são os frutos. A consequência natural do seu relacionamento diário com Deus são os frutos. Porém, para que uma árvore dê frutos, ela precisa ter raízes firmes, conectadas a um tronco firmes, com ramos conectados àquela árvore. Assim é o crente. Nós precisamos estar conectados a Cristo, precisamos estar vivendo uma vida conectados a Cristo. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Quando você dá fruto, para a gente concluir, irmão, quando você dá um fruto, não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Quando você dá um fruto na sua vida, isso não é para a sua glória, é para a glória de Deus. E Deus se alegra que você dá fruto. Deus se alegra em ver suas atitudes. Deus se alegra em ver seu comportamento. Deus se alegra disso, irmãos. Você não precisa mostrar isso para ninguém. O seu relacionamento com Deus, isso traz contentamento para o Pai. O seu relacionamento diário com Deus, isso traz felicidade para Deus. Deus ia visitar Adão e Eva simplesmente pelo prazer que ele tinha de estar ali, de ouvi-los. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Irmão, olha, quando você chega numa árvore frutífera e que você olha a abundância de fruto, você percebe que aquela árvore deu fruto não para ela mesma. Você já viu uma árvore que dá fruto para ela mesma? Para ela mesma comer o fruto? Não. A árvore, ela dá fruto para quem? Para outra pessoa. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Quando você dá muito fruto, isso vai ser para a honra e para a glória de Deus. Quando você faz algo em que as pessoas vão olhar e vai encher os olhos, como quando você chega em uma árvore frutífera, você enche os olhos, isso é para a honra e para a glória de Deus.
O seu testemunho é para a honra e para a glória de Deus. O seu casamento é para a honra e para a glória de Deus. O seu relacionamento com Deus é para a honra e para a glória de Deus. E Deus se alegra com isso. A árvore frutífera, ela dá frutos não para ela mesma, mas ela dá frutos para que as pessoas que estão em volta dela possam se alimentar daquilo que Deus tem feito através da sua vida. Quando nós damos fruto, as pessoas à nossa volta, elas podem se alimentar, elas podem contemplar a beleza de Deus através da nossa vida. Elas podem perceber o cuidado de Deus, e elas podem também se alimentar disso. Quando você leva uma palavra de salvação para a vida de uma pessoa, quando você leva um conselho, quando você leva uma orientação, ou simplesmente as suas atitudes, isso é para a honra e para a glória do Senhor. E para a gente finalizar, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e refletisse assim, como que está o meu relacionamento com Deus? Queria que você fechasse seus olhos, se você puder. Faça isso. Como que está o seu relacionamento com Deus? O que Deus mais quer, irmão, é se relacionar com você. O que Deus mais quer. Isso Ele tem buscado a fazer conosco. Deus quer se relacionar. Como está o nosso relacionamento com Deus? Pense nisso. Como está o nosso relacionamento com Deus? Você tem se esforçado para manter-se conectado a Deus? Porque muitas vezes a gente, no dia a dia, na nossa correria do dia a dia, quando a gente percebe, às vezes a gente tem entregado a nossa pior hora do dia para o Senhor. A gente precisa fazer um compromisso de entregar algo, o melhor, as nossas primícias. Nós precisamos fazer um compromisso com o Senhor. Senhor, eu quero entregar as minhas primícias, Senhor. Eu quero entregar o meu melhor para o Senhor. O meu prazer, Senhor, esteja nas coisas do Senhor. Que eu venha buscar. Fale isso com Deus. Deus, eu quero desenvolver esse hábito de me relacionar diariamente com o Senhor. Eu quero vir buscar o Senhor, Pai. Como está o nosso relacionamento com Deus? Como estão as nossas raízes? Será que nós estamos crescendo fortes, saudáveis, para que no tempo certo a gente venha dar fruto? A palavra de Deus diz que ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmão, a sua vida você não precisa preocupar com nada, preocupe-se apenas em estar conectado ao Senhor, porque tudo que você fizer vai ser bem sucedido, porque a palavra de Deus está no seu coração. Se você tiver o hábito de guardar essa palavra, de meditar na palavra de Deus, tudo o que você fizer será bem sucedido, e tudo quanto pedirdes ao Senhor, Ele fará, porque Ele vai saber que você não vai pedir para motivos torpes, você não vai pedir para você próprio, mas você vai pedir em favor de outras pessoas. Aquele que está conectado a Cristo, que desenvolve um relacionamento com Cristo, ele pede coisas que vão além das nossas necessidades pessoais, mas a palavra de Deus diz: cada um preocupe-se também com o interesse do outro. Esses frutos que são gerados através das nossas vidas são principalmente para alimentar as pessoas que estão próximas de nós, para que esses frutos possam representar a glória de Deus, possam mostrar a grandiosidade de Deus através das nossas vidas. E nesse momento eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, nós agradecemos a Ti, Senhor,
por essa palavra. Agradeço ao Senhor pela vida de cada um que pôde estar aqui. Cada um que pôde estar aqui para entender que o Senhor quer se relacionar conosco. O Senhor quer se relacionar com cada um de nós. O Senhor mostra essa necessidade de relacionar de várias formas, mas principalmente através do casamento, onde através de um laço íntimo, a gente pode entender que o nosso cônjuge não é perfeito, mas que a gente tem a necessidade de nos relacionar com ele, para que possa gerar frutos. O fruto do ventre da mulher mostra a grandeza do Senhor. Todo relacionamento gera frutos. É isso que o Senhor quer mostrar para nós. Todo relacionamento gera frutos. Deus, que o Senhor venha gerar frutos, Deus, através das nossas vidas, para louvor e honra e glória do Teu santo nome, Pai. Que as nossas vidas, Deus, possam ser um reflexo da vontade do Senhor, e que esses frutos possam representar, Deus, a grandeza do Senhor, as obras do Senhor, através das nossas vidas, Pai. Nós queremos, Deus, nos alimentar de Ti, porque quando estamos conectados à videira, nós estamos alimentando, Pai. Nós estamos alimentando da Tua palavra, nós estamos alimentando do Teu Espírito Santo, do Teu mover através da nossa vida, da unção do Senhor através da nossa vida. Por isso nós queremos estar conectados ao Senhor, porque nós sabemos que esse relacionamento, no tempo certo, ele dá fruto. E quando dá fruto, nós somos podados, ou seja, nós somos tratados, nós somos provados, para que a gente venha dar ainda mais frutos, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Deus, eu adoro e glorifico o Senhor aqui neste lugar, porque aqui tem pessoas, Pai, que se dispõem a qualquer custo estar conectados ao Senhor, a estar aqui, Deus, buscando ao Senhor, buscando se alimentar ao Senhor, para que a Tua obra possa continuar. Por isso eu sei, Deus, a dificuldade de cada um, mas eu também sei, Pai, que todo relacionamento gera frutos, tem consequências. Se a gente alimenta, se a gente busca do Senhor, Pai, no tempo certo os frutos aparecerão. Por isso eu exalto, glorifico o Teu santo nome. Eu entrego, Deus, essa palavra, esse culto ao Senhor, que a gente possa nos alimentar de Ti, sabendo que a Tua palavra, Pai, é fonte espiritual para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Você foi criado para dar frutos, você foi criado para louvor e honra e glória do Senhor. Você foi criado para que quando a pessoa olhe para a sua vida, possa testemunhar a grandeza de Deus através de você. Para que quando as pessoas olhem para você, que elas não percebam que a gente está aqui nesse mundo por acaso, mas a gente está aqui para mostrar que Deus é grande através das nossas vidas. Amém, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.